No efeito dominó, uma peça derruba a outra. Uma cascata que começa com algo pequeno, mas que fica grande demais e é difícil de parar. Nos últimos 2 anos, o que aconteceu no mundo é irreversível. A liberdade foi perdida. O direito de ir e vir trancado dentro de casa. O corpo invadido pelo Estado. Tudo pelo direito coletivo. Tudo em nome da ciência. O que ganham com a mentira? Aliás, precisa ter um motivo? O plano da maldade está além do mundo material. Começou com nosso pai, Adão, e chegou até os dias de hoje, com os políticos, os bilionários, os checadores de fatos, os ministros do STF. Às vezes, me sinto no hospício, avisando que vai dar problema, mas ninguém escuta. Na vida de hospício, toda interação é feita digitalmente, na frente de uma tela de computador ou de celular. Para sua segurança, os robôs devem ser nossos substitutos. É perigoso ficar exposto a pessoas que têm contato com outras milhares por dia. É mais rápido, limpo e seguro e até mais barato que seres humanos expostos sejam substituídos por robôs. Professor, médico, a inteligência artificial tem um conhecimento maior do que todos eles. A inteligência artificial não esquece e nem erra. Eu gosto de tecnologia, mas a vida de hospício, por incrível que pareça, é uma vida tecnológica. Reconhecimento facial para te vigiar. Algoritmos para te censurar. Urna eletrônica para fraudar. Na vida de hospício, a todo momento você é submetido a experimentos mentais e até mesmo genéticos. A comida que você come, o ar que você respira, as ondas de alta frequência ao seu redor. A ciência sem moral se torna perigosa. A vida no hospício tornou-se tão dependente da tecnologia que não consegue viver sem ela. Me sinto no hospício, avisando que vai dar problema, mas ninguém escuta. A verdade perdeu o valor. A mentira tornou-se uma virtude. A grande narrativa impera. Quem não seguir a grande narrativa é negacionista, conspiranoico. Na vida de hospício, os loucos são os sábios, e os sábios são os loucos.
Não há muito o que fazer. Podemos ficar de longe, assistindo. Os sábios caindo no precipício. Na vida de hospício. The kiss of kindness is never in anyone's eyes wrong. She's the queen of this courtyard. She never will fold. Muitos já caíram. Mas nem todos cairão. Para controlar o mundo, você precisa primeiro controlar o que as pessoas pensam e acreditam. A mídia, através da televisão, é uma excelente forma de fazer isso. O controle mental sem que as pessoas percebam. Quase tudo o que ouvimos da grande mídia é uma mentira. A estratégia é fazer com que as pessoas pensem que são livres, para que não percebam que, na verdade, são escravas. Escravas da informação. As nações estão ficando mais endividadas. Elas estão gastando uma quantidade astronômica em auxílios. E além disso, quebram a classe média, que movimenta a economia das nações. Esses gastos e medidas não são acidentes. Eles são muito bem arquitetados. Os índices de desemprego sobem. As pessoas estão passando fome. E a tendência não é muito otimista. Para construir uma nova ordem, você precisa destruir a ordem anterior. A nova ordem surge pelo caos. A ordem através do caos. Antes dos últimos dias, o anticristo precisa aparecer. Ele precisa estabelecer sua nova ordem e reino. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Essa passagem está se referindo ao fim dos tempos. Para se opor contra tudo de Deus, o anticristo, o líder mundial, vai precisar se opor aos cristãos. Nos versículos seguintes, Paulo diz que a vinda do anticristo será acompanhada de mentiras. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. No final dos tempos, o mundo inteiro vai presenciar uma forte ilusão. Deus lhes enviará forte ilusão para que creiam em uma mentira. As pessoas não vão acreditar na verdade, elas vão ter prazer na injustiça. Não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Agora, como essa grande mentira pode ser difundida? Através da mídia, da televisão, dos jornais.
a tecnologia também vai ter parte nisso. Enfim, todo o sistema trabalhando na construção de uma ilusão. O anticristo não vai chegar e depois construir seu próprio sistema. O sistema vai estar pronto antes dele chegar. Para se opor contra tudo de Deus, o anticristo vai precisar se opor aos cristãos. E não apenas os cristãos do Brasil, dos Estados Unidos, da Inglaterra, não, mas os cristãos de todo o mundo. E isso exige tempo. Vários tentáculos que atacam a cultura e a fé cristã. Se esse pilar da civilização ocidental enfraquecer e quebrar, quem vai ocupar o lugar dele? Uma nova ordem política? Uma nova ordem moral? Uma nova ordem religiosa? Um novo tipo de civilização. O anticristo vai se assentar no templo de Deus. Ele vai profanar o templo. Mas o que é exatamente o templo de Deus? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo e este templo sois vós. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? No fim dos tempos, o anticristo tentará possuir o corpo das pessoas. E como isso seria possível? Através de implantes, coisas injetáveis, genéticas, coisas obrigatórias. Com muito dinheiro e influência, vão comprar políticos, governos inteiros e a mídia. Todo o sistema trabalhando para a besta. No meu tempo, pessoas se cumprimentavam apertando as mãos. Na minha época, o abraço não ofendia. Caminhavam na rua mostrando o rosto. Bons tempos. Dirigia meu carro e podia sair da cidade. Hoje, não se pode nem sair de casa. O Estado proibiu o contato físico. Eles dizem que é para o bem coletivo, para salvar vidas. Temos de obedecer o distanciamento social, 10 metros. Quando era jovem, lembro que ia para a igreja e muitas pessoas se reuniam. Cantávamos louvores a Deus, líamos a Bíblia. Agora, isso é proibido. Hoje, nem dirigimos. O carro dirige sozinho e só vai para lugares determinados pelo governo. Por falar em governo, nossa, eu criticava o governo. Eu não quero compartilhar coisas pessoais minhas, como o meu DNA, com o governo, tá? Eu não quero que o governo saiba os meus comportamentos, as minhas características biológicas, etc e tal. Eu não quero. Agora, isso é impossível, a menos que você queira ir ao purgatório. O purgatório é como chamamos o local da reeducação. Pessoas rebeldes ficam no limbo até aprenderem a serem obedientes ao partido.
Antes da calamidade, parecia que a vida era maravilhosa. Todos os pássaros nas árvores cantavam tão felizes, um milagre. Mas depois o partido me mandou para longe, para me ensinar a ser obediente e menos radical. O partido é liderado pelos Supremos, 11 juízes vestidos de preto. Eles comem muita lagosta e bebem vinhos caros. Enquanto isso, as pessoas no limbo passam fome. Ah, um detalhe que esqueci de falar. Antes da calamidade, nós tínhamos nomes. O nome foi substituído por uma identificação com números. Cada indivíduo é chamado por uma combinação dos dígitos 1 ou 0. O meu número é 100100001. É como se fosse um serial. Essa situação começou com o chip e foi se intensificando com a inteligência artificial. Sinto falta de ir à praia. Na calamidade, pessoas que iam tomar um banho de mar ou pegar uma onda eram presas. Um homem foi preso por desacato no Rio de Janeiro após se negar a colocar a máscara de proteção. A guarda municipal usou uma arma de eletrochoque para imobilizar o rapaz. Sou morador aqui há 17 anos, vocês estão vendo essa palhaçada? Vocês estão vendo isso? Cadê a lei do direito de ir e vir? Cadê meu direito de ir e vir na Constituição? Cadê a Constituição Federal? Meu direito de ir e vir? Cadê o meu direito de ir e vir? E aí? E aí? É esse Brasil, porra? Quem quiser tomar banho tem o direito de tomar banho, porque a Constituição é clara. Todos têm o direito de ir e vir. Todos têm o direito de ir e vir. E por outro lado, a pessoa que infringir essas medidas determinadas pelos médicos, autoridades sanitárias, de isolamento ou quarentena, pode estar cometendo um crime. E aí vai ter que responder perante a justiça, podendo até ter que cumprir uma pena de prisão. A justificativa para o sistema de vigilância e controle foi dada em nome da ciência. Sinto saudades de quando a ciência não era uma fé cega. É uma pena que a ciência tenha se transformado num instrumento de opressão e censura. Agora, hoje em dia se usa a palavra ciência como um fetiche jurídico, policial. Você é negacionista da ciência, nós vamos pôr você na cadeia. Daí você pega o defensor da ciência e prende um pouco, você vê que ele não sabe o que é ciência. Ele não tem a menor ideia. O cara que usa a palavra ciência como porrete para bater na cabeça dos outros, quando ele mesmo não sabe o que é ciência, é evidente que é um charlatão. Não é isso? Olha, ciência não foi feita para você bater na cabeça de ninguém. Né? E ciência não é conhecimento, ciência é investigação. Né? Não é um monte de conhecimento que está pronto, que você não pode negar. Eu acho que não existe nenhum conhecimento científico que seja tão certo assim. Né? E esse científico justamente porque você pode continuar investigando e aprimorando aquele negócio, senão não seria ciência, porra. Nos tempos modernos, quem não estiver de acordo com a ciência do partido é eliminado. Literalmente. Mas e a Constituição? Aquele pedaço de papel nem existe mais. Os Supremos são a Constituição. Sinto falta de não ter um microchip na mão.
Sinto falta das pessoas não te olharem estranho quando você espirra. Sinto falta de entrar em lugares sem mostrar QR Code. Sinto falta de não ser reconhecido na rua pelo governo. Parecem coisas pequenas e idiotas, mas são nessas coisas aparentemente infantis que mora a nossa liberdade. Olhando para trás, acho que fomos covardes. De cabeça baixa, olhando para o celular. E quando acordamos para a realidade, era tarde, já tinha chegado a calamidade. 17 miles on the freeway, dragging my heart through a relay. Eu era livre e não sabia. Me perguntavam e eu dizia: o mundo não é uma poesia. Ainda bem que isso é só um vídeo de ficção, inspirado no livro do Apocalipse de João, que é bom prestar atenção. Ok, essa é a hora em que a rima não rimou. E é por isso que agora acabou. Você já viu um zumbi? Eu achava que o zumbi era só uma coisa dos filmes. O vivo-morto é um tipo diferente de zumbi. Ele não come carne humana. Assim como os mortos-vivos, os vivos-mortos são seres irracionais. O fato da água ser gratuita e da gente poder estocar. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Vivem pela sede do dinheiro, trazendo a morte para seu povo. Eles destroem tudo pela frente. Os vivos mortos são vermes rastejantes, hipócritas e mentirosos. O curioso é que os vivos mortos foram eleitos. Os vivos mortos não estão no topo da cadeia alimentar. Eles servem a um outro tipo de ser muito mais sombrio que vou chamar de a sombra. O propósito da sombra é matar, roubar e destruir. Para isso, a sombra usa um exército de vivos mortos que cegamente cumprem as suas ordens. Esses vivos mortos poderiam escolher a vida ao invés da morte. Mas o amor ao dinheiro corrompeu o coração deles. Por que deixar de ganhar dinheiro para salvar alguém que você nem conhece? Por que deixar de ter uma vida com mais conforto para proteger um desconhecido? Por que se preocupar com a vida de pessoas que você nunca viu? Na verdade, eu tô sendo um pouco injusto. Eles gastam nosso dinheiro para salvar vidas, não é? Compram centenas de milhões de frascos com líquidos milagrosos para o nosso bem. Eles são muito bonzinhos e alegres. Sempre arrumadinhos, apertadinhos. Na verdade,
alguns vivos-mortos não são tão bonitinhos e limpinhos assim. E vocês vão ter que se transformar, cada um de vocês não vão mais chamar Chiquinha, Joãozinho, Zezinho, Albertinho. Todos vocês daqui pra frente vão virar Lula. Os hipnotizados, a base da pirâmide, é o imbecil coletivo. O imbecil coletivo, totalmente inoculado, acha que tem algum poder de decisão. Sabe, ele vota. Escolhe entre dois vivos mortos. Os coraçõezinhos, a ostentação, o número de seguidores. É tudo isso inversamente proporcional à inteligência? Quando a humanidade ficou tão fútil, morta por dentro, vivendo um mundo de ilusões. Pela influência da sombra, os vivos-mortos investem em novas tecnologias e ciência. O objetivo é fazer com que a tecnologia e a ciência sejam uma ferramenta de hipnose e principalmente de controle. Os hipnotizados, então, se veem cada vez mais como números, estatística, e não como pessoas. É um processo cultural lento e progressivo. Para quem não é um hipnotizado e nem um vivo morto, só resta apenas escapar de toda essa loucura. Escapar de virar uma coisa. Um ser andante pela terra, sem nenhum propósito, totalmente inoculado, seguro pelo cabresto e que depende dos vivos mortos que o governam. É uma coisa. Massificado pela grande mídia, pelos políticos, pela dita ciência e cultura secular. Um papagaio que faz apenas repetir o que vê na televisão. Ok, a gente já sabe que existem vivos mortos e coisas andando por aí. Mas e os mortos-vivos? Eles ficam só nos filmes? Parece que não. E se o apocalipse zumbi não for só coisa da imaginação? Bom, no site do Centro de Controles e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, existe uma seção chamada Prontidão Zumbi. Nessa seção, o CDC dá dicas de como as pessoas poderiam sobreviver numa situação em que os mortos voltam à vida e comem carne humana. Bizarro, certo? Por que uma agência governamental faria uma simulação do apocalipse zumbi se não acreditasse que ele fosse possível? Até a Amazon, nos seus termos e serviços, fala de um apocalipse zumbi. O uso da ferramenta LumberYard da Amazon seria bloqueado caso uma infecção viral ampla, transmitida através de mordidas ou contato com fluidos corporais que façam com que cadáveres humanos sejam reanimados e busquem consumir carne humana viva, sangue, cérebro ou tecido nervoso, possivelmente causando a queda da civilização organizada.
Uau! Eles acreditam mesmo no apocalipse zumbi. Agora, existe algum fenômeno que pode fazer com que as pessoas andem por aí que nem zumbis? Sim. É conhecido como shell shock. Soldados, quando expostos ao som de grandes explosões e o terror do conflito, podem desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático, conhecido como shell shock. É uma reação que pode produzir pânico, medo, incapacidade de raciocinar, dormir, andar e falar. Fisicamente, o indivíduo está bem, mas a mente dele foi afetada de alguma forma. Ele passa a perambular como se fosse um zumbi. Já pensou no shell shock numa escala mundial? Um evento natural tão aterrorizante em toda a Terra que causaria um estresse pós-traumático como nunca antes visto? Não precisamos assistir um filme ou esperar o fim do mundo para ver zumbis. Já vivemos em um mundo repleto de zumbis. Que só esperam o sinal ser ativado. Você pode pensar no metaverso como uma internet incorporada, onde em vez de apenas visualizar o conteúdo, você está nele. Imagine ser qualquer coisa, estar em todo lugar. Você será capaz de fazer quase tudo que possa imaginar. O prefixo meta vem do grego e significa mudança, transcendência. O metaverso é um universo que transcende o nosso mundo. Quando João escreveu o Apocalipse, ele viu o futuro. Ele viu o meta. Escreve as coisas que tu tem visto
as que são e as que hão de acontecer. No original em grego, a expressão hão de acontecer é meta. O reino em que tudo está conectado na rede, até mesmo o seu corpo. Será no fim dos tempos, o período do reinado do Anticristo. Depois disso eu olhei e eis que uma porta estava aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi era como se fosse de uma trombeta falando comigo, que disse: sobe aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer. As coisas que devem acontecer é uma tradução do grego meta. E os 10 chifres que tu viste são 10 reis, que não receberam reino algum ainda, mas recebem poder como reis por 1 hora, com a besta. Meta com a besta. Estes têm uma só mente, e darão o seu poder e força à besta. Como assim tem uma só mente? Parece que os 10 reis são ligados por algum tipo de sistema digital. Uma só rede. Eles darão o sistema digital para a besta. Eles darão o metaverso. Se você acredita que as palavras na Bíblia podem significar mais do que parecem, o meta nessas passagens não pode ser ignorado. Principalmente quando uma rede social de bilhões de pessoas anuncia o metaverso. An embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. And we call this the metaverse. And you're going to be able to do almost anything you can imagine. To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Sabe quem falou em metaverso apenas 5 dias antes do Zuckerberg? O Vaticano. Essa é uma notícia publicada no dia 20 de outubro de 2021. Ela está divulgando uma reunião no Vaticano com o seguinte título: O Código para o Metaverso. Autores de O Código Transhumano e Humanidade Artificial introduzem o Código do Metaverso no Vaticano, Roma. Em colaboração com a Pontifícia Universidade Lateranense do Vaticano e a Humanidade 2.0, os autores foram convidados a trazer a conversa para o Colégio Teutônico do Vaticano. Sim, meta. E o resto dos homens, os que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos. Não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, os quais não podem ver, nem ouvir, nem andar. Numa humanidade secularizada e ateia, faz sentido que as pessoas adorem ídolos no final dos tempos? Segundo o dicionário Webster, a palavra ídolo significa uma imagem ou até mesmo uma representação. No final dos tempos, as pessoas vão adorar representações do mundo digital. Avatares,
do metaverso. Numa era digital, a idolatria não é mais com bonecos de gesso ou de madeira, mas com bonecos de computação gráfica. Os avatares e ídolos têm uma palavra em comum: imagem. Na Bíblia, a palavra imagem é frequentemente associada com Baal. Baal, um demônio, era conhecido como aquele que cavalga sobre as nuvens. A nuvem vai ser a casa do metaverso. É a Microsoft, do Bill Gates, que fala isso. Na verdade, ela já fala até no mundo híbrido. Uma idolatria a imagens que não têm vida. Que não tem vida até certo tempo. E ele tinha poder de dar vida à imagem da besta. Que saco ter que carregar um papel que pode ser contaminado por doenças infecciosas. Que saco ter que mostrar QR Code para entrar em estabelecimentos. Qual é o intuito? É transformar qualquer documento num só, um registro só. E aí, você terá um chip. Eu estou falando o seguinte, ainda não está elaborado, isso está em discussão. Aí teria um chip, e esse chip poderia, tá? Se você fosse tirar uma carteira de motorista, você teria as informações centralizadas e armazenadas. O chip é do tamanho de um grão de arroz. Facilita a vida. Abro portas sem o uso de chaves. Joguei fora todos os meus cartões de crédito e até a minha identidade. Era um saco ficar carregando passaportes. Agora, tudo está armazenado no chip. Na verdade, não uso carteira. O que preciso carregar está no microchip sob minha pele. Na Suécia, 3.000 pessoas já usam o microchip. É uma tecnologia acessível para todos. Meu querido microchip, ele é incrível. Um grãozinho de arroz com 1001 utilidades. Em nome do bem coletivo, todos devem ser chipados. Afinal, o microchip é um direito coletivo. Ser chipado é um ato de amor ao próximo. Você não consegue controlar a mente de alguém com um microchip na mão. Ele precisa estar no cérebro. Ele cria uma nova realidade.
interfere e manipula como as pessoas pensam. Os conflitos do mundo futuro serão definidos por quem dominar essa tecnologia. O futuro é híbrido entre seres humanos e robôs. Robôs humanizados. E seres humanos robotizados. Robôs terão pele, olhos, boca, nariz, ouvidos, braços e pernas. E os seres humanos terão chips implantados no cérebro. Robô parecido com ser humano. E o ser humano parecido com robô. A Bíblia fala que, no final dos tempos, os seres humanos serão marcados na mão e que sem a marca não poderão comprar e nem vender. Fez com que todos recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas e que nenhum homem possa comprar ou vender a não ser aquele que tiver a marca. Para controlar o mundo, você precisa eliminar o dinheiro físico da economia. Quando o dinheiro físico acabar, haverá apenas uma escolha: o chip. Ei, oh, vida de gado, povo marcado, ei, povo feliz. Ei, oh, vida de gado, povo marcado, ei, povo feliz. O ano é 2184. Doenças infecciosas circulam pelo ar. A radiação é insuportável. O cheiro de podridão espalhado por toda a Terra. Desde a última inversão do campo magnético da Terra, tudo mudou. Nem mesmo o 10º conflito mundial em 2130 foi tão devastador. Talvez a única coisa boa que aconteceu nesses últimos 100 anos foi o casulo. Fora do casulo, não é seguro viver. O casulo, um projeto inventado pela Fundação Hell Gates. Protegido da radiação da Terra e administrado por robôs, o casulo é o lar de toda a vida.
Imersos no líquido plasmótico e conectados pelo cordão vital, toda coisa viva entra num estado de hibernação. O corpo passa a precisar de poucos nutrientes para se manter vivo. O líquido plasmótico inventado pelo cientista Alberto Frankenstein fornece todas as vitaminas, minerais, carboidratos e gorduras que o corpo precisa num período de 666 dias. Depois desse tempo, o líquido tem que ser substituído por um novo. No casulo, você não se preocupa mais com comida. O gado não precisa ser abatido para te alimentar. A Terra agradece. No casulo, seu cérebro é ligado ao metaverso através do Neuralink da 10ª geração. O Neuralink permite que você tenha os 5 sentidos no metaverso. Ele simula as sensações na sua mente. Também serve como um banco de dados. Você pode aprender uma nova língua em questão de segundos. No metaverso, você pode comer qualquer coisa sem passar mal e nem engordar. No metaverso, você vai ao trabalho, o trabalho que quiser, piloto de caça, astronauta, fuzileiro naval, qualquer profissão. No metaverso, você pode ter a esposa que quiser. No metaverso, você pode ir a qualquer lugar. Você pode escalar o Everest, visitar uma ilha remota, ver a erupção de um vulcão. No metaverso, você tem tudo, apesar de não ser dono de nada. No casulo, nossos corpos são ligados a uma rede de energia que alimenta todas as máquinas do mundo. Somos baterias. Repor o líquido plasmótico para nos manter vivos, produzindo energia, é um custo-benefício melhor para a Terra do que nossa existência como seres andantes. É muito mais gostoso, fácil e divertido viver no metaverso do que numa realidade cruel de fome e dificuldades. Nós aceitamos sermos inoculados para ter uma vida de conforto e segurança. Na verdade, agradecemos à Fundação Hell Gates. Sem a sua filantropia, a humanidade estaria perdida. E a religião, o que dizer dela? No ano 2184, apenas uma religião é permitida no metaverso. A religião dos crentes da Mãe Terra e da ciência. Nessa religião, os cientistas guiados pela inteligência artificial são os tomadores de decisão. A tecnocracia. O casulo foi um projeto deles. Nos livros de história, existe o conto de um mito que aconteceu no ano de 2022. Pessoas de toda parte do mundo se levantaram contra os seus líderes eleitos. Os líderes queriam apenas salvar vidas em nome da ciência.
Nossa, aquele ano foi decisivo. O ano de um grande conflito das potências do mundo. Ah, eu quero agradecer a grande mídia dessa época. Ela foi essencial para moldar o pensamento da massa. Hoje, em 2184, não existe grande mídia. Tudo o que sabemos do mundo exterior está no código do metaverso. E graças ao casulo, nós conseguimos viver por muito tempo. A expectativa de vida é superior aos 100 anos. O casulo é a nossa casa, mas também a nossa prisão. Acima de nós, que somos a base da pirâmide, existem os controladores. Mark Zuckerberg IV é um dos controladores. E todos os controladores, inclusive ele, respondem a uma pessoa, o Anticristo. Ah, só uma observação, esse cenário não é real. É uma representação criada no metaverso de um youtuber de 2022. Essa voz também não é minha, e esse não sou eu. Ok, vamos continuar. O Anticristo, eu não posso falar muito sobre ele, é proibido criticá-lo. Ele apareceu depois da inversão do campo magnético da Terra, no ano de 2100. É um líder político, militar e também religioso. Ele unificou as religiões, as línguas, tudo sob o manto da ciência e de uma nova era de prosperidade. Nesse meio tempo, apareceram os seres evoluídos vindos de outros planetas. Eles se uniram ao Anticristo para governar. Toda a humanidade está conectada na rede Lucifer Light. É como chamamos a inteligência artificial do metaverso. Na rede, o Anticristo sabe o que pensamos e falamos. Todas as pessoas que sequer pensavam em Jesus Cristo foram desligadas do casulo. Foi tudo muito rápido. Apenas pessoas com um comprovante sanitário poderiam comprar e vender. Era uma marca na mão, tipo uma tatuagem. Quem não fosse marcado estava excluído da sociedade. Depois de um tempo, as pessoas não marcadas foram presas porque elas eram um risco à saúde coletiva. Afinal, o direito coletivo prevalece sobre o indivíduo. Esse foi um dos slogans da propaganda do Anticristo. O direito coletivo. Ele dizia que a marca na mão era um ato de amor ao próximo. Na verdade, esse discurso vem desde 2022, quando o YouTube existia. Muitos youtubers que se diziam conservadores e até mesmo liberais apoiaram o passaporte. Exigir um comprovante de vacina custa este animal fazer isso? Este lixo fazer isso? Quão imbecil alguém precisa ser para seguir o comunista Nando Moura que apoia o passaporte sanitário? Que é inclusive um ato de amor ao próximo. E quando parte isso do governo de exigir um passaporte de vacinas, é um ato de amor ao seu próprio povo. O Anticristo, obviamente, era desconhecido nessa época, mas ele ficou feliz ao ver que muitas pessoas apoiavam a sua causa. O casulo não precisa existir. Ele não é inevitável. Mas, se vocês seguirem como estão agora, o casulo de 2184 vai ser uma realidade para os filhos dos seus filhos. Não há tempo a perder, pois no futuro pode ser tarde demais.
sit into a tumble, waves that shake me out of my skin. Se eu pudesse ajudar vocês, se eu pudesse consertar as coisas, o que vou falar agora vai custar a minha vida no casulo de 2184. Então, prestem bastante atenção. Like a lover who lost her touch. At first I was hesitant,